Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do grupo Aulas da Vida do Centro Espírita Amor e Caridade da cidade de Bauru. Neste mês de outubro, como título dos encontros do grupo Aulas da Vida, nós temos o que aprendemos com a doutrina espírita. E o meu tema de hoje aqui com vocês é Jesus é o guia da humanidade. Ao mesmo tempo que é prazeroso demais falarmos de Jesus, é difícil. É difícil encontrarmos as palavras certas, para aquele que é o nosso mestre, nosso guia e modelo, governador do nosso planeta. Então eu trouxe para vocês um texto do Espírito Emmanuel, que está no livro intitulado Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. E ninguém melhor que Emmanuel, para nos comentar sobre esta figura, sobre esse espírito tão singular, tão superior e iluminado que esteve entre nós, não é? Então, Emmanuel começa dizendo assim, o capítulo é a Ascendência do Evangelho. Então, ele diz que nenhuma expressão fornece imagem mais justa do poder daquele a quem todos os espíritos da terra rendem culto. Aquela expressão de João, no Evangelho de João. No princípio era o Verbo. Porque no princípio era o Verbo. Nós vamos entender aí o porquê, Então continua Emmanuel dizendo que Jesus, cuja perfeição se perde na noite imperscrutável das eras, personificando a sabedoria e o amor, tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrena, enviando seus iluminados mensageiros em todos os tempos aos agrupamentos humanos. E assim como ele próprio presidiu a formação do orbe, dirigindo como divino inspirador a quantos colaboraram na tarefa da elaboração geológica do planeta, e da disseminação da vida em todos os laboratórios da natureza. Então, Emmanuel está falando que Jesus, obviamente, estava ali nessa criação do orbe desde sempre, Desde sempre. Então, como ele estava desde aquele momento inicial, ele continuou gerindo este nosso orbe, E como ele diz aqui, ele tem orientado o desenvolvimento da humanidade desde aquele tempo da criação do nosso planeta. Então, nós temos aqui no livro também, do Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, já no primeiro capítulo, intitulado A Gênese Planetária, Emmanuel nos diz assim, que rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, Emmanuel está falando que existe essa comunidade de espíritos puros, prepostos de Deus, Esses espíritos puros, e que participam da vida, como ele diz aqui, das rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros, ao que nos foi dado saber, diz Emmanuel, apenas já se reuniu na proximidade da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta apenas 2 vezes, dentro de todos esses milênios conhecidos. Essa comunidade, Jesus faz parte, desses espíritos divinos, Então, eles já se reuniram aqui ao redor do orbe da Terra para solucionar problemas nossos aqui, apenas em 2 ocasiões. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, então ali da formação,
a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródomos da vida da matéria, que estava em ignição do planeta, né? Estava ali para sendo construídas, né? Sendo germinadas. E a segunda vez, então a primeira vez no momento ali dessa eclosão de tudo, né? E na segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo para nós, a família humana, a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, Emmanuel está dizendo isso para nós. E aqui ele explica melhor. Existe essa comunidade de espíritos crísticos, não é? E Cristo, Jesus, o nosso Jesus é um deles, faz parte, né, dessa comunidade de seres angélicos e participam ali das criações em plano maior, não é? Criação do planeta e dos orbes. Então, Jesus está conosco desde o princípio, que nós nem conseguimos imaginar. Não temos, né, essa dimensão de tempo, nem esse entendimento também, né? Por isso que Emmanuel diz que essa frase do Evangelho de João é a que mais se pode compreender ou fornecer, como ele diz, a imagem mais justa do poder de Jesus. Né? No princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. Estava escrito, estava determinado ali. Né? Era a palavra, era o Verbo. Então nós temos esse entendimento de que Jesus é o nosso governador, o governador do nosso planeta, do nosso orbe, desde o início, né, de que tudo aqui começou, ele está ali ativamente coordenando, orientando e continua nos orientando, continua coordenando este planeta, né, a vida aqui neste planeta, o desenvolvimento nosso, né, o desenvolvimento da humanidade, dos espíritos que aqui reencarnam, os espíritos que aqui têm as suas experiências. Então, continua Emmanuel dizendo que, desde que o homem conquistou, né, a racionalidade, ou seja, saiu do instinto, embora ainda o tenhamos, mas saiu apenas puramente da atitude por instinto, né, daquela necessidade de ser saciado, para uma razão, para um pensamento, né, para um poder de decisão, que daí nós tivemos então o nosso livre-arbítrio. Né? Porque o que nos diferencia dos outros animais, né, nossa raça, né, que é Homo sapiens, hoje Homo sapiens sapiens, então o que nos diferencia dos outros animais é justamente essa razão, esse poder de decisão, né, e esse pensamento constante. Então isso é a racionalidade para nós, isso que nos difere dos outros animais. Então, quando nós adquirimos essa diferenciação, essa racionalidade, né, desde essa época, Jesus vem nos fornecendo a ideia da sua divina origem. Olha que interessante, ele vem nos fornecendo essa ideia. Também o tesouro das concepções de Deus, da imortalidade do Espírito. Então, sempre, em cada época, nós tivemos revelações dessas verdades. Desde sempre. Desde lá do início, quando nós começamos a ter essa concepção, essa condição, aliás, não é a concepção, é a condição de compreendermos, porque adquirimos ali essa racionalidade bem em tempos remotos, né, lá atrás. Então, desde essa época, Jesus vem nos enviando emissários que nos trouxessem um pouco dessas ideias, né? Então, Emmanuel vem dizendo que desde que ele vem nos fornecendo, né, essas ideias desde sempre, revelando, claro, em cada época, de acordo com cada época, aquilo que a compreensão podia abranger. Então, determinada época, verdades eram reveladas, porque
tínhamos, né, os espíritos daquela época, condições de absorver aquilo, né? Então, em tempos remotos, isso nós temos que pensar bem, em tempos remotos mesmo, as manifestações de religiosidade, elas eram absurdas, bizarras, obviamente, porque iam de acordo com a mentalidade daquela época, né? Nós estamos falando aqui desde da época do Homem das Cavernas. Sempre existiu o sentimento de religiosidade, né? Não com este nome, obviamente, não assim, mas sempre existiu esse sentimento de criador e criatura, né? Esta relação. Isso é nato no homem, porque é a realidade, né? É da lei. Então sempre existiu, só que aquelas formas remotas, né, bem lá da antiguidade, de antigamente, essas manifestações dessa religiosidade eram bizarras. E aqui nós temos que entender que essa palavra religião, ela não significa nenhuma nomenclatura de que conhecemos hoje, né? Essas facções, vamos dizer assim, religiosas. Isso foi o homem que implantou, que fez essa separação e essas acepções de ideias e nomenclaturas diferentes. Porque a lei é una, a lei é para todos, né, indistintamente. E então a religião, no sentido da palavra religião, quer dizer religare, ou seja, é a união do Criador, da criatura, aliás, com o Criador. Independente de nome, de conceito, isso não existia, não é? Isso foi feito depois pelo próprio homem, né? Com aí variadas questões, né? Mas religiosidade é isso, religião é essa ligação do Criador com a criatura, da criatura com o Criador, desse universo todo e dessa lei universal que vivemos. Então sempre existiu essa ideia em todos os povos, mesmo os povos mais remotos, mesmo lá na antiguidade, sempre existiu essa ideia dessa religiosidade. E é claro que essas manifestações da época eram, como diz Emmanuel, eram bizarras, né? Porque, obviamente, devido à condição do intelecto dos espíritos daquele momento, né? Mas ele diz que transcorrido o labirinto dos séculos, então vamos por séculos aí, né? Vieram as populações, para nós, né? Vieram as populações dos orbes os primeiros organizadores do pensamento religioso. Então, quando a humanidade já tinha um pouquinho de condições dessa organização, né? Vieram até nós os primeiros organizadores de um pensamento mais conciso, mais acertado, embora ainda com muitas falhas, de um pensamento religioso, né? Para não ficar aquela concepção tão bizarra que existia anteriormente. E de acordo, obviamente, com a mentalidade geral, né, da coletividade, da sociedade que se encontrava, né, eles não conseguiam, aí é interessante, eles não conseguiam escapar das concepções de ferocidade que caracterizavam aqueles seres egressos de egoísmo animalesco, da irracionalidade. Ou seja, apesar de já ter a racionalidade ainda sendo, né, desenvolvida, porque estamos sempre desenvolvendo isso, apesar de já ter saído um pouquinho lá daquela condição de apenas agir por instinto, já ter a capacidade de refletir um pouco, de pensar, ainda nos encontrávamos como seres egóicos, animalescos da irracionalidade. Vivemos assim por muitos e muitos séculos, né, dentro dessa concepção animalesca. E mesmo assim, aqueles já que começaram a chegar, já tendo uma noção melhor e tendo esse trabalho de passar essa noção de organização de um pensamento religioso, eles não conseguiram ali se livrar dessas concepções de ferocidade daquele povo,
né, daquela coletividade, daquela facção, daquela sociedade que se encontrava. Aí então, obviamente, Emmanuel explica, a partir disso começaram os primeiros sacrifícios de sangue aos ídolos de cada segmento religioso, de cada povo. Então existia ali os deuses, vamos assim dizer, né? Porque sempre foi um politeísta. Então os ídolos de cada povo, de cada sociedade, para que fossem agradados. Então, né, hoje nós fazemos a nossa oração não para agradar, mas para agradecer, para pedir, né, para abrir o nosso coração e nos conectarmos. Naquela época eram sacrifícios de sangue. Continuava então ainda umas manifestações e concepções bizarras, né, desse pensamento religioso, embora algo já estivesse começando a se transformar. Então Emmanuel vai seguindo, dizendo que nós vamos realmente encontrar, historicamente, né, concepções lá remotas de organização religiosa em várias sociedades e de uma organização já um pouco mais adequada. Porque isso tudo vem com os milênios, né? Vem com o desenvolvimento da humanidade, com os espíritos que vão se desenvolvendo, vão aprendendo e reencarnando, a humanidade vai se desenvolvendo, isso em questões de milênios. Então ele diz que as concepções mais remotas, né, da organização religiosa nós encontramos historicamente na civilização chinesa, nas tradições da Índia védica e bramânica, de onde também se iniciou, né, ali os primórdios do budismo, né? No Antigo Egito, com o misterioso culto dos mortos. Então veja bem, já existia essa noção, né, dessa sobrevivência aí, e na Grécia com a simbologia mitológica, tá? Então, já existiam aqui ele está falando já mais para frente, já existia nessa época, então, aqueles grandes mestres, aqueles que tinham a noção, o conhecimento, que guardavam todo o conhecimento e eram ali os consultados, né, dos príncipes, dos reis, dos faraós, enfim. Então, tinha aqueles grandes mestres, tá? Que já nós conhecemos da humanidade. Então, ali já estava começando um pouquinho a melhor a organização, embora ainda politeísta, né? Embora ainda com sacrifícios, às vezes ali naquele momento já deixava os sacrifícios humanos, mas eram sacrifícios de sangue, porque eram sacrifícios de animais. Ainda existia, né, essa concepção, mas tudo é um desenvolvimento. Aí nós chegamos, como diz Emmanuel, nos missionários do Cristo. Mas é interessante lembrarmos, e aqui ele fala também no texto, que todos esses emissários, todos esses que vieram com o trabalho de passar uma concepção, mesmo que ainda equivocada em muitos pontos, também por conta da situação, da sociedade que estavam vivendo, todos eles foram emissários de Jesus. A vinda do Cristo, trazendo, né, essa boa nova, o conhecimento maior para nós, desde o início do nosso orbe, quando nós adquirimos uma racionalidade possível, né, de algo ser trazido para nós, desde esse início existiram ali os missionários. Então essa ideia ela foi tomando forma cada vez mais, daí começaram a vir os missionários para quê? Para irem preparando a mentalidade da humanidade para a vinda de Jesus. Então tudo já estava programado, tudo já estava acertado, não foi nada ao acaso. A humanidade vem sendo preparada desde sempre para a chegada do Cristo. Então Emmanuel diz que os missionários que ele fala, né, os missionários do Cristo. Então, os compiladores, né, os que organizaram os Vedas são 4, os Vedas, e são os livros em sânscrito que trazem todo o conhecimento do hinduísmo, né? Então, desde os compiladores dos Vedas, Confúcio, o filósofo chinês, Hermes, filósofo grego,
Pitágoras, filósofo e matemático grego, e entre outros, mas também ele comenta sobre Siddhartha Gautama, o nosso Buda, né? Então, desde todos essas figuras importantes, né, na humanidade, todos eles foram mensageiros da sabedoria, que encarnando em ambientes diversos, né, em coletividades diversas, trouxeram ao mundo a ideia de Deus e a ideia das leis morais. Aí já a preparação estava sendo mais intensa. A humanidade já tinha condições de algo mais, esses espíritos já tinham uma missão, né, uma condição de trazer algo diferente. Então, essa preparação já foi se intensificando, né? Então, ele diz que eles trouxeram, né, a lei de Deus e as leis morais. E é bonito, é interessante quando Emmanuel diz essa frase, que todo mensageiro daquele que era o verbo do princípio, ou seja, ele está falando de Jesus, foi um emissário de doutrina do amor. Então, todos esses, desde os Vedas, desses filósofos, de Buda, todos foram emissários do amor. Porque trouxeram a lei de Deus e trouxeram as leis morais. Claro que de acordo com a época, de acordo com o entendimento de todas as pessoas dali, de acordo com aquelas condições que eles tinham, mas eles trouxeram a lei do amor, né? Então, em afinidade com as características que eles encontraram ali, né, daquela civilização e do costume do povo, cada um deles foi portador da expressão, a seu modo, amai-vos uns aos outros. Então é muito bonito quando Emmanuel fala isso, né? Todos eles foram responsáveis por nos ensinar o amai-vos uns aos outros, dentro daquele costume, dentro da característica daquela época, daquele povo, né? Todos eles, da sua maneira, nos trouxeram essa lei de amor, de amai-vos uns aos outros. Nos trouxeram a lei moral, nos trouxeram a lei de Deus. Então já estamos sendo preparados há muito tempo para a vinda de Jesus. Então ele diz, compelidos em razão do obscurantismo dos tempos, obviamente, a revestir seus pensamentos com véus misteriosos dos símbolos, então aí nós entendemos por que tanto esse mistério, né, e esse ocultismo, essas simbologias, porque vinha da época, era a forma de chamar a atenção e a forma das pessoas começarem, né, a compreender o que hoje nós não necessitamos, mas tudo tinha um motivo, não é? Então esses símbolos todos que foram usados, né, como todos esses que eles conheciam, dentro dos rigores iniciáticos, existia isso também, né, foram missionários do Cristo preparadores dos seus gloriosos caminhos. Então, nada, meus amigos, foi perdido e em vão que aconteceu no mundo. Por isso que nós não podemos criticar nada do que a humanidade passou. Tudo fez parte das ideias que foram surgindo, da preparação que foi acontecendo, dos emissários que foram chegando com essa missão, tudo dentro daquelas características possíveis, né? E isso nós temos que compreender dentro daquelas características possíveis. Como também quando Jesus, né, diz que vai pedir ao Pai que nos traga, né, que nos trouxesse, aliás, o Consolador. Né? Então, quando nós tivéssemos o quê? Uma maturidade melhor, quando tivéssemos condições de assimilar algo a mais, foi o que Jesus disse. Então, nós estamos sempre em desenvolvimento. Então, sempre para nós é trazido aquela verdade que podemos compreender, que podemos assimilar, embora nem todos compreendam e assimilam, mas que alguns já consigam, aí a humanidade vai se desenvolvendo. Então Emmanuel deu exemplo de alguns desses iniciados, alguns desses emissários, né? E temos, claro, Moisés. Aí Moisés, diz Emmanuel, que essa lei mosaica, ela foi precursora direta do Evangelho de Jesus. Direta. Por quê? Falou do monoteísmo,
né, trouxe essa ideia que já os hebreus já tinham, a ideia do monoteísmo, mas isso foi firmado e isso foi trazido para a humanidade, essa ideia do monoteísmo, né, que é do Deus único. E também estabeleceu o decálogo, né, são os 10 mandamentos sobre a inspiração divina. Então, Emmanuel diz que é interessante que nós, quando lemos a Bíblia, lemos o Velho Testamento, né, a lei mosaica, nós vemos ali absurdos, né, que estão descritos ali, que estão ali afirmados. Mas Emmanuel diz que a legislação de Moisés é uma legislação de Moisés, ela está cheia de lendas e de crueldades, mas é compatíveis com a época. Mais uma vez, temos que compreender a situação do povo, a característica, o costume, não é? A capacidade do entendimento. Tudo feito para que algo pudesse ser assimilado e não tudo perdido. Então, tem um motivo. Então, ele diz que a legislação de Moisés está cheia de lendas e de crueldades, compatíveis com a época. Mas, tirando todos esses comentários, né, que fazemos da lei mosaica, porque entendemos assim, né? A figura de Moisés é de um homem extraordinário, diz Emmanuel. Extraordinário. Então, a missão de Moisés foi maravilhosa. Foi uma grande missão. Ele foi um grande missionário de Jesus. Então, ele diz que Moisés era revestido dos mais elevados poderes espirituais. Moisés foi um grande médium. Né? Um grande médium, efeitos físicos, psicografia, intuição. Moisés foi um grande médium e ele foi um grande emissário de Jesus. Tudo dentro da compatibilidade daquela época. Foi o primeiro a tornar acessíveis às massas, né, populares, os ensinamentos somente conseguidos à custa de longa e penosa iniciação, com a síntese luminosa das grandes verdades. Então, essa ideia do monoteísmo, a ideia do Deus único, né, que os hebreus já tinham, e ele foi disseminando essa ideia aos outros povos, né, porque a lei ficou ali, o que ele disse, o que estava ali escrito por ele mesmo, né? Então, ele foi um dos grandes responsáveis por isso. E temos, né, outros profetas no Evangelho, né, que antes ainda de Moisés, como, por exemplo, Jeremias, Isaías. Isaías deixou muito claro a vinda do Senhor, né? Já profetizou a vida do Senhor. Então, temos todos esses profetas, esses emissários que foram enviados do Cristo para que já começassem a preparar a humanidade, para começasse a desenvolver na consciência, né, daqueles espíritos de todos os tempos, da forma possível, a ideia do Deus único, a ideia da lei moral e a preparação dessa humanidade para a vinda do Senhor. Então, tudo feito com critério, tudo feito nada ao acaso, né? Tudo sendo preparado para a chegada de Jesus até nós. Então, nós temos na questão do Livro dos Espíritos, questão 625, quando Allan Kardec pergunta assim: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Uma simples resposta curtinha: vede Jesus. Pronto. É óbvio, Jesus. Jesus, nós tivemos todos esses emissários falando da lei de Deus e da lei, né, das leis morais, da lei de amor, dentro daquelas suas épocas, preparando essa vinda do Cristo, mas Cristo, Jesus, é o maior espírito, o mais sublime ou perfeito que nós já tivemos aqui, que já esteve entre nós. Então, ele é o nosso guia e modelo. Todos foram importantes, estão na história da humanidade, nos trazem ensinamentos também, mas o nosso guia e modelo é Jesus. E aí nós vamos ver por quê. Kardec, então, depois dessa resposta, vede Jesus, ele nos traz essa informação que ele coloca, né, seguindo essa resposta, comentários de Allan Kardec.
ele diz que Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Ou seja, vós sois deuses, Jesus falou para nós, né? Mas aqui nós, na Terra, neste planeta de provas e expiações, espíritos imperfeitos que somos, Allan Kardec diz que essa condição dessa humanidade de Jesus, que foi a que ele trouxe para nós, é o máximo que aqui nós podemos conceber, dentro do nosso limite. E ainda assim estamos muito longe, né? Então por aí a gente vê quanto trabalho de espírito ainda nós temos pela frente, né? Deus, diz Allan Kardec, nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei, da lei de Deus. Porque ele estava animado desse espírito divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Ou seja, ele já tinha essa comunhão que nós estamos ainda perseguindo, né, com o Criador. Nós estamos aí trabalhando e sabemos que temos ainda um bom tempo pela frente, um bom trabalho íntimo pela frente. Jesus já tinha alcançado essa comunhão divina. Se alguns daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, ele está falando dos emissários, dos missionários, que foram muitos e que realmente foram enviados para isso, né? Algumas vezes extraviaram-na pelos falsos princípios. Então ele diz, não foram todos 100%, né? Mas alguns se extraviaram. Pelos falsos princípios foi por se deixarem dominar. Se deixarem dominar pelas coisas da terra. Então eles deixaram se dominar eles mesmos por sentimentos muito terrestres e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com aquelas que regem a vida do corpo, que são diferentes. Nós vivemos numa lei de sociedade, né, numa lei de justiça que é instituída pelos homens, ela sempre existiu, em todas as épocas existiram, né, essas leis instituídas pelos homens, mas elas não são a lei de Deus, não regem o espírito. A lei de Deus é imutável. Foi desde o início, nós sabemos, né, quando, né, que Deus é eterno. Então, desde sempre, essa lei vai ser sempre ela, sempre a mesma, porque é a lei de Deus, é a lei imutável, que não é diferente das leis dos homens, que a cada tempo vai se transformando de acordo com a humanidade, né? E continua então Allan Kardec, dizendo que vários deram como leis divinas o que não eram senão leis humanas, eles confundiram, criadas para servir às paixões e dominar os homens. Então aqui está explicado também a lei mosaica, em muitos dos seus pontos, não é mesmo? Então, por necessidade, por conveniência, por engano, não sabemos, mas ali dentro daquela lei mosaica existe a lei moral, existe a lei de Deus, mas também existe muito da lei dos homens daquela época, da necessidade daquela época, né? Mas, enfim, interessante nós entendemos que a vinda de Jesus estava sendo preparada desde sempre pelos seus emissários, essa ideia, né, do Deus único, da lei moral, sempre foi trazida para nós, para a humanidade, da forma como foi possível para cada época, para cada missionário. Então nós sempre fomos preparados para essa vinda de Jesus. Aí Jesus esteve entre nós, né, diz Emmanuel. Então ele diz que com o nascimento de Jesus há como uma comunhão direta do céu com a terra. Olha que lindo, com a vinda de Jesus, com o nascimento do Cristo, aquele bebezinho que nasceu, há uma comunhão direta do céu com a terra. Estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas e o enviado oferece aos seres humanos toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia.
Aos corações abre-se uma nova torrente de esperanças. E a humanidade, na manjedoura, no Tabor, no Calvário, sente as manifestações da vida celeste sublime em sua gloriosa espiritualidade. Esse é o texto de Emmanuel. Como tesouro dos seus exemplos e das suas palavras, deixa o Mestre entre os homens a sua boa nova. Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação da sua bondade infinita. Então nós temos em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E por que Jesus nos diz isso? Porque ele foi a personificação da bondade. Ele foi a personificação do amor. O que ele trouxe, ele foi. Então antes era o verbo, como disse João. No princípio era o verbo. Por quê? Foram as informações trazidas para nós, mas não foram os exemplos. Agora com Jesus ele foi o exemplo, porque ele foi a personificação da lei maior, da lei de Deus. E aquele amor que ele falava, ele personificou com os seus exemplos. A boa nova que ele trouxe era ele próprio caminhando entre nós. Então, diferentemente dos outros emissários, porque Jesus foi um emissário também, né, divino, entre nós, Jesus foi a personificação do próprio amor, da própria lei de Deus, porque ele já tinha essa comunhão. Então ele não se deixou levar pelas paixões terrenas. E olha que sempre existiram, e existe até hoje, nós sabemos como era o povo daquela época, as ideias daquela época, né? Ele não se deixou levar por nenhuma das ideias e costumes da humanidade daquela época. Pelo contrário, ele veio sempre trazer com amor, bondade e justiça o acerto, o caminho correto. Ele nos mostrou e deu a sua própria vida ali, né? Nos mostrando como devemos viver o Evangelho, como devemos viver essa lei de amor de Deus, como devemos viver e seguir a nossa vida como espíritos imortais, filhos do Criador. É isso que Jesus veio trazer para nós, e essa é a grande diferença entre todos os outros emissários que prepararam a sua vida. Todos foram instruídos, né, nessa tarefa que eles tinham, e sempre foi a esse princípio, sempre foi o verbo, porque eles trouxeram por palavras, mas não trouxeram pelas ações. E Jesus sim, foi a palavra, foi a ação, foi o exemplo, foi a personificação da divindade, de Deus, do Criador, entre nós, porque ele já tinha essa comunhão. E ainda nos governa, obviamente, está sempre conosco, está sempre escutando as nossas súplicas, né? Sempre olhando por nós e nos guiando, porque ele é o nosso guia, ele é o nosso modelo. Ele deixou muito claro para nós que ninguém chega ao Pai, ou seja, ninguém ascende, né, como esse espírito iluminado que ele já é, se não passar por ele, porque ele nos ensinou como viver. Ele foi o próprio caminho entre nós, para que pudéssemos seguir e compreender. Então Jesus é o nosso mestre mesmo, o nosso guia, o nosso modelo. Devemos olhar a vida de Cristo, os ensinamentos de Jesus, seus exemplos, e tentarmos, dentro dos nossos limites, da nossa inferioridade, tentarmos cada vez mais copiar os seus exemplos. Não conseguimos ainda, né? Muitos feitos, somos muito pequenos ainda, mas ele deixa muito claro para nós, quando ele escolhe aqui entre nós, para ser os seus discípulos, né? Os seus apóstolos, para ser os seus apóstolos, e aqueles espíritos frágeis. Os espíritos ali eram frágeis, cheio também de confusões, de enganos, né, de costumes, de atitudes equivocadas, fora ali da lei de Deus. Todos eles eram. Todos eles. Então, quando ele escolhe esses apóstolos,
falíveis, com sentimentos inferiores também, com dificuldades de entendimento em muitos momentos, não é? Por quê? Porque ele está dizendo para nós que nós também temos essa condição, que nós podemos, que como eles se sobressaíram, evoluíram, né? Que tiveram sua reforma íntima com o Cristo, diretamente ali com o Cristo, nós também podemos. Nós também podemos, porque apesar de não estar aqui entre nós materializado, né, encarnado, ele está entre nós. Ele está entre nós em espírito. Ele governa o nosso planeta, ele governa a nossa vida. Então nós temos em Jesus esse manancial de amor, né? E ele deixa muito claro para nós que nós somos deuses, nós temos a luz dentro de nós, porque o reino de Deus está em nós. Mas como chegar a atingir esse reino de Deus que está em nós, se nós não nos transformarmos? Nós temos que buscar esse caminhar com Jesus, esse caminhar dentro do Evangelho, da sua exemplificação, dos seus ensinamentos, para adentrarmos no nosso íntimo e encontrarmos em nós esse reino de Deus. Esse é o ensinamento de Jesus. E quando ele nos diz na maravilhosa instrução do Sermão da Montanha, quando ele nos traz as bem-aventuranças, ele está primeiramente nos trazendo esperança. Porque bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados aqueles que sofrem a perseguição, né? Bem-aventurados os injustiçados, porque deles será o reino de Deus. Não é? Por que ele diz bem-aventurados todos esses que sofrem? Não apenas por sofrer, mas por saber sofrer como ele soube. Por sermos misericordiosos como ele soube ser. Por sermos injustiçados e não nos revoltarmos como ele foi injustiçado e não se revoltou. Então, esse sermão, as bem-aventuranças, elas nos ensinam, é como uma receita de vida. Jesus nos ensina como viver dentro do seu evangelho e do seu ensinamento, para encontrarmos em nós esse reino de Deus, que ele já está em nós. Nós fomos criados com ele, nós somos criados para sermos esses espíritos puros e felizes e sublimes. Basta encontrarmos em nós esse reino de Deus, né? E a lei de Deus que está na nossa consciência, dizem os espíritos. Aí, para finalizar o capítulo, Emmanuel nos diz sobre o Evangelho e o futuro. Raças e povos, diz Emmanuel, ainda existem que o desconhecem, a Cristo. Porém, não ignoram a lei de amor da sua doutrina, porque todos os homens receberam nas mais remotas plagas do homem as irradiações de seu Espírito misericordioso, através das palavras inspiradas dos seus mensageiros. Então, nós temos todos os apóstolos, nós temos aqueles que vieram depois, né? Paulo de Tarso, que expandiu para o mundo o Evangelho de Jesus. E nós temos, depois de Jesus, muitos outros emissários do Cristo que continuaram enfatizando e dando exemplo também de viver como dentro desse Evangelho, até também chegarmos, né, no Consolador prometido, que é a doutrina dos Espíritos. Então, Emmanuel continua dizendo que o Evangelho do Divino Mestre ainda encontrará por algum tempo a resistência das trevas. A má-fé, a ignorância, o império da força conspirarão contra ele, mas tempo virá em que a sua ascendência será reconhecida totalmente. Nos dias de flagelo e de provações coletivas, é para a luz eterna que a humanidade se voltará, tomada de esperança. Então, novamente, se ouvirão as palavras benditas do Sermão da Montanha, e através das planícies, dos montes e dos vales, o homem conhecerá o caminho, a verdade e a vida. Então nós já percebemos que tudo é a seu tempo. Tudo é seu tempo. Tudo é seu tempo porque é dentro da nossa condição. A lei é misericordiosa e justa. Não nos dá aquilo que não podemos
nem suportar e nem absorver. Porque uma luz muito forte para nós ofuscaria a nossa visão, o nosso entendimento. Então tudo vem gradativo dentro da nossa condição também para não nos ferirmos, para termos a condição de compreensão. Alguns vão compreender, outros não, mas diz Emmanuel que vai chegar um momento, vai chegar em que todos compreenderão a verdade e o Evangelho de Jesus. E nós estamos nesse caminho, buscando este aprendizado, buscando esse entendimento cada vez mais intenso, lutando com as nossas deficiências, as nossas limitações morais que ainda temos, né? Mas estamos nessa busca e sabemos que Jesus está conosco, que Jesus está nos guiando, está nos mostrando o caminho, está nos convidando a cada dia, a cada momento, para seguirmos com Ele. Então, vamos clarear a nossa consciência e o nosso coração e seguirmos cada vez mais com Jesus, seguindo o seu Evangelho. Porque Ele é o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Fiquem na paz de Jesus, eu agradeço a atenção de todos. Até o nosso próximo encontro.